Terça-feira, a partir das 2 horas da tarde, ocorre a sessão deliberativa do plenário do Senado. E entre os itens da pauta está esse projeto de lei de 2022, que traz aí regras para a regulamentação das casas de jogos e apostas no Brasil. O tema é polêmico, há senadores contra e a favor dessa legalização, e eu vou conversar com o senador Eduardo Girão. Senador Eduardo, a sua posição é radicalmente contra essa legalização. Muito bom dia. Inclusive, eu antecipei a minha vinda para Brasília ontem à noite de Fortaleza, justamente porque esse é um assunto muito sensível à sociedade, né, que já está vivendo uma tragédia nessa questão das bets, das casas de aposta, o endividamento em massa, né, perda de emprego, porque existe uma migração, uma canibalização da atividade produtiva para esses magnatas que mandam na jogatina do país, perda de casamento, problemas graves de família, devastadas, e até algo que eu nunca tinha visto em 52 anos de idade que eu tenho, que é suicídio coletivo acontecendo com frequência. Então, no meio de uma crise humanitária dessa, uma tragédia que a gente vive, o Senado pensar, e muito pior, colocar na pauta bingo e cassino, são 700 bingos pelo projeto e 67 cassinos, sem falar em banca de jogo do bicho por todo lugar. Então isso mostra um pouco de desumanidade nossa. Eu espero que o presidente ele repense, os senadores repensem, né, porque a sociedade não está entendendo. No avião que eu vinha ontem, as pessoas me abordando, né, dizendo, rapaz, é verdade isso? Porque se diz muito, hoje em dia, hashtag Congresso inimigo do povo, né? E o Congresso precisa se aproximar da população e não fazer o sinal trocado. Então, que a gente possa dar uma resposta diferente do que foi no aumento de deputados, né, que por um voto nós perdemos. Eu acredito que a gente tem uma margem maior, porque os senadores já entenderam que esse caso é um caso que leva as pessoas à beira do precipício e o brasileiro não aguenta mais de dívida por causa de jogo. Isso aí é para pegar, sabe o quê, Tiago? É para pegar, se as casas de apostas, a Bets, pega até 49 anos, a faixa etária, essa de bingo e cassino pega o restante. Pega de 49 até a velhice, os idosos. Então, a gente não pode permitir, tem que proteger esse tecido social e, com a graça de Deus, nós vamos vencer essa batalha junto com a população que está cobrando de forma educada, de forma respeitosa, os seus senadores para votarem contra essa loucura. Certo, senador. Agora, no ano de 2023, passou a lei das bets aqui no Senado. Aí agora tem também essa iniciativa de votar e vamos ver qual vai ser o resultado do plenário. Mas como é que o senhor rebateria o argumento de que as pessoas, em geral, elas jogam mesmo, elas vão ali na esquina e fazem um jogo que é uma contravenção penal, ou então há casas de apostas ilegais, máquinas de caça-níqueis, e o argumento é que, então, se regulamentasse isso, pelo menos o governo arrecadaria tributos, não é? E assim poderia, enfim, investir em outras áreas que também são necessárias. E isso ocorre também nesse contexto de debate sobre o ajuste das contas públicas. Como é que o senhor rebateria esse argumento? Olha, esse argumento das pessoas que defendem a jogatina, os jogos de azar, o nome está dizendo jogo de azar, é um argumento que não para em pé. Por quê? E eu estudo esse assunto há mais de 20 anos. Né? Fui a Las Vegas para estudar, para conversar nas universidades, para pegar dados, que é a meca do jogo de azar. E lá, se você entrar na página do FBI, lá de Nevada, você vai ver que tem centenas, acho que milhares de denúncias de casas ilegais. Lá que é legalizado há décadas. Você imagina o que é nos Estados Unidos, onde existe o enfrentamento à corrupção, à impunidade. Junto com o jogo de azar, vem tráfico de droga, tráfico de arma, né? E o crime organizado no Brasil nunca lavou tanto dinheiro, nunca aumentou tanto seus lucros depois das casas bets, né? E a gente viu isso aí nos grandes veículos de comunicação. Então, por que o Brasil quer mais problema? Né? Se você tem a Associação Nacional dos Delegados
delegados da Polícia Federal fazendo nota contra, né? A PGR, 2 notas técnicas contra bingo e cassino. Você pega também aí o Sindifisco também, que reunia auditores fiscais contrários, sem falar em entidades religiosas. O Brasil é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda evangélica, já chegando na primeira, todas com notas firmes contrários. Então, eu acredito que tem muita coisa por trás que a gente não consegue perceber. O cigarro, por exemplo, né? Um dos argumentos é que o cigarro, depois que fosse legalizado, não ia ter contravenção. E é só o que você vê de contrabando, né, de cigarro. Se você pegar 60% do cigarro vendido no Brasil, né, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é de cigarro contrabandeado. E ele é legalizado no Brasil. Então, não significa dizer que você legalizar, você vai acabar com o ilegal. Muito pelo contrário, você vai ter propaganda, você vai ter mais ludopatas, pessoas que são viciadas no jogo, que é a grande parte do faturamento dessas empresas. Então, o Brasil não combina com isso. As bets já foram um sinal de que esse caminho é errado. Então, a gente não pode insistir no erro. Muito pelo contrário, a gente tem que resolver o problema das bets, né, para aí depois discutir alguma outra coisa, né, nesse sentido. Porque as bets estão fazendo esse estrago e a gente não deu uma solução para isso. Enquanto isso, milhões perdem para meia dúzia ganharem dessas casas de aposta.